Olá, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula anterior sobre trabalho, hoje nós vamos estudar o que é potência. Então, relembrando o que nós vimos na aula passada sobre trabalho, a definição é que trabalho é a transferência de energia pela aplicação de uma força em um corpo, deslocando-o ou deformando-o. Utilizando o exemplo que nós vimos também na aula passada, nós temos aqui uma pessoa empurrando um carrinho, aplicando sobre esse carrinho uma força de 3 newtons a um espaço de 2 metros. Então, calculando aqui, nós podemos ver que o trabalho que essa pessoa teve foi de 6 joules. Agora, suponha que duas pessoas estejam empurrando um carrinho e estejam realizando o mesmo trabalho, ou seja, elas estão aplicando a mesma força e vão deslocar esse carrinho pelo mesmo espaço. Elas podem então realizar o mesmo trabalho, porém, uma delas realiza esse trabalho em 2 segundos e a outra realiza em 3 segundos. Você pode notar que ambos empregaram a mesma força e realizaram o mesmo trabalho, porém a única diferença foi o tempo empregado na realização desse trabalho. Isso nós chamamos de potência. Portanto, a potência é a relação entre o trabalho realizado e o tempo gasto para sua realização. Assim como o trabalho, a potência também pode ser expressa matematicamente através de uma fórmula, e é através da fórmula P igual a T, que é o trabalho, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Por isso que nós falamos que a potência é a relação entre o trabalho realizado e o tempo gasto para a realização desse trabalho. E de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da potência é o watt. 1 watt é a potência que corresponde ao trabalho de 1 joule em 1 segundo. E esse nome foi dado em homenagem a James Watt, um engenheiro escocês que usou cavalos como referência para expressar a potência de sua invenção, a máquina a vapor. Aquela imagem que eu coloquei no primeiro slide. James Watt verificou que, por meio das suas experiências, a potência de um cavalo é de 75 kg por segundo. Dessa forma, surgiu na Inglaterra a unidade de medida horsepower, que é o HP, e significa a força de um cavalo e corresponde a 75 kg por segundo. Aqui no Brasil, essa medida é denominada cavalo a vapor e tem uma pequena diferença em relação à medida inglesa. Enquanto que um cavalo a vapor equivale a cerca de 736 watts, um HP representa aproximadamente 746 watts. Então, sempre que nós formos trabalhar com HP, nós iremos fazer essa relação aqui. 1 HP é igual a 746 watts. Voltando então lá ao nosso exemplo, né, onde nós temos duas pessoas realizando o mesmo trabalho, porém em tempos diferentes, nós temos então, substituindo os valores na fórmula da potência, temos no primeiro caso 6 joules divididos por 2 segundos igual a 3 watts. Então, o primeiro indivíduo teve uma potência de 3 watts. No segundo caso, nós temos então 6 joules divididos por 3 segundos, a potência então do segundo indivíduo, 2 watts. Aqui nós podemos constatar então que nesse caso, né, dos dois indivíduos que realizaram o mesmo trabalho, quanto menor o tempo, maior será a potência.
E agora nós iremos novamente fazer a resolução de alguns exercícios do nosso livro didático. Abram lá na página 165 e vamos resolver 3 exercícios. Então, vamos resolver o primeiro exercício, na página 165, exercício número 3. Um garoto levantou uma pedra de 15 kg força à altura de 1 metro em 2 segundos. Qual a sua potência? Então, aqui, como nós estamos falando em levantar um peso, aplicar a força na vertical, nós estamos nos referindo, então, à força-peso, portanto, a unidade de medida da força é o quilograma-força, tá? Sempre lembrem disso, tá? Quando nós formos falar em força-peso na vertical, utilizamos a unidade de medida quilograma-força. Então, retirando aqui os dados do problema, nós temos então que a força é igual a 15 kg-força, o deslocamento é 1 metro, o intervalo de tempo é de 2 segundos e ele quer saber a potência. A formulazinha da potência nós já sabemos, né, que é a relação entre o trabalho e o intervalo de tempo para a realização desse trabalho. Porém, aqui nós não temos o valor do trabalho. Nós temos que descobrir qual é o valor do trabalho. Então, nós vamos também utilizar aqui a fórmula do trabalho. Nós temos, então, o valor da força e nós temos o valor do deslocamento. Assim, nós conseguimos encontrar o valor do trabalho. Vamos lá, então. Trabalho é igual a 15 kg força vezes 1 metro. O resultado, então, para o trabalho, nós temos 15 quilogrâmetros. Novamente frisando, como nós estamos trabalhando com força-peso, a unidade de medida da força é quilograma-força, a nossa unidade para o trabalho ficará em quilogrâmetro. Agora, nós já temos o valor do trabalho, podemos então calcular a potência, tá? Então, vamos lá. 15 quilogrâmetros divididos em 2 segundos, nós temos então a potência, nesse caso aqui do garoto levantando a pedra, de 7,5 quilogrâmetros por segundo. Ainda na página 165, agora o exercício número 6. Um indivíduo empurrou um carro a uma distância de 10 metros em 15 segundos, com uma força de 9 newtons. Com que potência o trabalho foi realizado? Aqui nós temos então uma força na direção horizontal. Então aqui nós utilizamos a unidade de medida de força, o newton, ok? Então vamos lá retirar os dados do exercício. Nós temos aqui então o deslocamento que foi de 10 metros, o ΔT, que é o intervalo de tempo de 15 segundos, e a força que foi de 9 newtons. Aqui o problema nos pede a potência do trabalho realizado. Novamente, nós vamos utilizar então a fórmula da potência, mas também, como nós aqui não temos o valor do trabalho, nós precisamos calculá-lo primeiro. Então, também vamos utilizar a fórmula do trabalho, porque temos a força e temos o deslocamento. Então, vamos lá. Trabalho é igual a 9 newtons vezes 10 metros. Aqui, como a unidade de força é o newton, nós vimos que 1 newton vezes 1 metro é igual a 1 joule. Então, a unidade de medida aqui, nesse caso, para o trabalho, vai ser em joule, tá? Então, 9 vezes 10, nós temos, então, o valor do trabalho 90 joules, tá? Agora, com o valor do trabalho, nós podemos calcular a potência. Então, fica assim, potência igual a 90 joules divididos por 15 segundos. O valor, então, da potência do trabalho realizado, do
do indivíduo empurrando esse carro foi de 6 watts. E o exercício 8. Um pequeno guindaste trabalha com uma potência de 3 HP. Que trabalho ele realiza em 1 hora? Nós temos então aqui o valor da potência de 3 HP. Eu converti para watts, eu já vou mostrar para vocês como que eu fiz. Nós temos o ΔT, que foi de 1 hora, só que nós vimos alguns slides anteriores que a 1 watt corresponde a 1 joule sobre 1 segundo. Então, aqui, essa 1 hora precisou ser convertida em segundos, tá? Só relembrando, como nós já vimos ali, né, fazendo a regrinha de 3, né, nós conseguimos calcular também, mas aqui é bem tranquilo fazer direto. Nós sabemos que em 1 hora nós temos 60 minutos. Cada minuto possui 60 segundos. Então, multiplicando 60 vezes 60, nós chegamos então que 1 hora corresponde a 3.600 segundos, ok? E nós precisamos calcular o trabalho que esse guindaste realiza em 1 hora. Aqui, para fazer a conversão de HP para watt, nós vimos também em alguns slides atrás que 1 HP corresponde a 746 watts, tá? Então, aqui é só fazer a regrinha de 3 também. Se você tem 1 HP equivalente a 746 watts, 3 HP é X, né? Aqui, fazendo a regrinha de 3, multiplicando cruzado, nós temos então 746 vezes 3, então o nosso X aqui, a nossa incógnita, será 2.238 watts, tá? Então, feita ali a conversão, a gente já pode substituir então na fórmula da potência, tá? Só que aqui nós vamos achar, na verdade, o trabalho, tá? Então, você vai isolar o trabalho passando o ΔT para o outro membro com sinal invertido. Como aqui ele está dividindo, ele vai passar para o outro membro multiplicando. Então, vai ficar, né, o trabalho igual a 2.238 watts vezes 3.600 segundos. Aqui nós temos então um número bem grande, 8.056.800 joules, que é o trabalho que esse guindaste realiza com uma potência, né, de 3 HP durante 1 hora. E por hoje é só, meus queridos. Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre as máquinas e o trabalho. Te espero, então, na próxima aula. Até lá!